Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da moça do espelho do Teatro Municipal. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos prédios mais imponentes da cidade. Suas colunas douradas, os lustres cintilantes e os detalhes arquitetônicos carregam uma aura de majestade, mas também de mistério. Muitos dizem que, após o último espetáculo da noite, quando as luzes se apagam e apenas os seguranças permanecem, o teatro revela uma face sombria que o público jamais imagina. Entre os corredores estreitos que ligam os camarins, há um enorme espelho antigo, emoldurado por madeira escura, trazido da Europa no início do século XX. Esse espelho não é comum. Ele foi testemunha de tragédias, lágrimas e segredos nunca revelados. Funcionários afirmam que, em noites silenciosas, ele reflete mais do que deveria. A lenda começa com uma jovem atriz que estreou ali em 1916. Dizem que ela era de uma beleza estonteante e carregava uma ambição sem limites. Mas em sua noite de estreia, após uma discussão nos bastidores, desapareceu misteriosamente. Seu corpo nunca foi encontrado. O único vestígio foi a marca de uma mão ensanguentada no vidro do espelho. Desde então, relatos de aparições se multiplicaram. Alguns atores juram ver uma moça vestida de branco, parada diante do espelho, olhando fixamente para seu próprio reflexo. Outros dizem que o vidro não reflete corretamente, mostra expressões diferentes das pessoas que passam, como se outra entidade habitasse ali dentro. Os mais céticos atribuem os fenômenos à exaustão dos artistas, às longas horas de ensaio e ao peso psicológico da profissão. No entanto, os seguranças, homens acostumados com a solidão da madrugada, são unânimes: há algo naquele espelho que não pertence a este mundo. Certa vez, um funcionário que trabalhava na limpeza garantiu ter visto o reflexo da moça sorrindo para ele. Mas, ao se virar, não havia ninguém. No dia seguinte, foi encontrado morto nos camarins, com os olhos esbugalhados de pavor. A história se espalhou pelos corredores, mas jamais foi oficialmente confirmada. O espelho continua lá, como um adorno imponente, diante do qual artistas se arrumam, sem saber que estão encarando um portal de sombras. O silêncio do teatro à noite só reforça o peso invisível que paira no ar. E quem já ousou ficar sozinho diante do espelho garante: há algo dentro dele, algo vivo, que observa cada movimento. O eco dos passos no mármore ressoava como uma sinfonia macabra quando Clara, uma jovem atriz em início de carreira, entrou nos bastidores do Teatro Municipal. Ela havia sido escolhida para o papel principal de uma nova peça e sentia-se honrada. Mas também sentia um frio inexplicável sempre que cruzava o olhar com aquele espelho antigo. Na primeira vez em que se aproximou dele, Clara notou que seu reflexo parecia levemente distorcido. Seus olhos refletidos eram mais sombrios, seu sorriso mais rígido. Acreditou ser apenas nervosismo e passou adiante, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. Naquela noite, após o ensaio, todos foram embora, menos Clara. Ela ficou para praticar algumas falas, e ao passar diante do espelho, notou algo perturbador. Atrás de sua imagem, uma silhueta branca se desenhava, imóvel, com os olhos fixos nela. Virou-se rapidamente, mas o camarim estava vazio. O coração disparou. Voltou a olhar e lá estava novamente, a mesma figura, mais próxima, quase tocando seu ombro. Apavorada, Clara tentou sair, mas a porta parecia emperrada. Foi então que ouviu um sussurro, baixo e cortante, vindo do espelho: "Você também será minha." A voz era feminina, mas carregava uma dor tão profunda que fez seus ossos gelarem. Conseguiu abrir a porta e correr pelos corredores desertos, seus passos ecoando como se fosse perseguida. Só parou quando alcançou a rua, ofegante, sob a luz amarela dos postes. No dia seguinte, contou o ocorrido a alguns colegas, mas todos riram, dizendo que era apenas a pressão da estreia. Nenhum deles, porém, ousou encarar o espelho por muito tempo depois disso. Clara não conseguiu esquecer. Todas as noites, o rosto pálido da mulher surgia em sua mente. Sentia que havia sido escolhida, que o espelho não a deixaria em paz. E então, começou a sonhar com ela, uma jovem vestida de branco, ensanguentada, implorando por ajuda,
presa em um lugar que não conseguia alcançar. As noites de Clara tornaram-se um tormento. Ela acordava suada, os gritos da moça ecoando em sua mente. O mais estranho era que, a cada sonho, detalhes do teatro surgiam com clareza: os corredores, os camarins, as portas antigas, tudo exatamente como era. Decidida a entender o que estava acontecendo, Clara procurou a bibliotecária do teatro, uma senhora idosa que guardava os registros históricos. Entre jornais antigos e documentos empoeirados, Clara descobriu a notícia do desaparecimento da jovem atriz em 1916. O nome dela era Beatriz Moreira. A manchete dizia: atriz some misteriosamente no Teatro Municipal. Não havia corpo, apenas o relato de sangue no espelho. Clara sentiu um calafrio. Era o mesmo rosto que a assombrava nos sonhos. Naquela noite, movida pela obsessão, Clara voltou sozinha ao teatro. Caminhou até o espelho, a respiração pesada, o coração disparado. O reflexo parecia mais vivo, como se o vidro respirasse junto com ela. De repente, o reflexo de Beatriz surgiu, encarando-a com olhos suplicantes. Seus lábios se moveram, mas Clara não ouviu som algum. Então, as luzes do camarim piscaram e a imagem de Beatriz se transformou em algo monstruoso. Um rosto deformado pelo ódio, a boca aberta em um grito silencioso. Clara tropeçou para trás, mas o espelho vibrou como se fosse líquido, e mãos pálidas se estenderam de dentro dele, tentando agarrá-la. Gritou, correndo até a porta, que novamente parecia travada. Aos berros, conseguiu se libertar, mas ao olhar para trás, viu que seu próprio reflexo sorria sozinho, mesmo que ela estivesse apavorada. A partir desse momento, Clara deixou de ser a mesma. O teatro a observava, e o espelho a perseguia até mesmo fora dali. Clara começou a ver reflexos estranhos em outros espelhos pela cidade. No banheiro de casa, a moça de branco aparecia atrás dela. No vidro de uma vitrine, seu reflexo sorria de forma distorcida. Estava sendo caçada. Desesperada, tentou abandonar a peça, mas o diretor insistiu que era apenas estresse. Todo grande artista sente o peso do palco, dizia ele. Mas Clara sabia que aquilo era diferente. Na véspera da estreia, enquanto se maquiava diante do espelho do teatro, ouviu novamente o sussurro: "Você será minha." A voz parecia mais forte, mais próxima, como se Beatriz já estivesse do outro lado da superfície, pronta para atravessá-la. Durante o espetáculo, Clara se esforçou para se concentrar, mas em cada reflexo dos cenários dourados, a figura de Beatriz a observava. No clímax da peça, diante do público, Clara paralisou. Seus olhos fixaram-se em um espelho do cenário e, por um instante, todos juraram ver duas atrizes no palco. O público aplaudiu sem entender o que havia acontecido, mas Clara correu desesperada para os bastidores. Foi a última vez que alguém a viu. No camarim, o espelho estava intacto, mas refletia duas figuras, Beatriz e Clara, lado a lado, presas dentro do vidro. Os seguranças encontraram a maquiagem ainda fresca sobre a mesa, a roupa jogada no chão, mas nenhuma explicação. E desde então, os funcionários juram que agora não é mais apenas uma moça que habita o espelho. São duas. A lenda se fortaleceu. Hoje, quem se atreve a visitar o Teatro Municipal de madrugada, jura ouvir passos suaves ecoando nos corredores. O lustre principal balança levemente, mesmo sem vento. E no camarim, diante do espelho, há sempre a sensação de ser observado. Os guias turísticos evitam falar sobre a história, mas os bastidores carregam esse segredo como uma maldição. Dizem que os novos artistas que encaram o espelho sentem um peso no peito, como se algo tentasse puxá-los para dentro. Alguns visitantes relataram ver duas mulheres no reflexo, uma pálida e ensanguentada, e outra mais jovem, com olhos aterrorizados. Ambas parecem chamar quem olha, como se pedissem companhia. O mais perturbador é que, segundo funcionários, em certas noites, escuta-se uma batida suave no vidro, como se alguém de dentro tentasse escapar. Outros garantem que o espelho nunca mostra exatamente o que deveria. O reflexo se move sozinho, sorri ou até pisca para quem o encara. Até hoje, o espelho permanece no mesmo lugar, cercado de histórias sussurradas.
E quem se atreve a encará-lo por tempo demais corre o risco de ver não apenas seu próprio reflexo, mas a prisão de duas almas que jamais conseguiram sair dali. O Teatro Municipal segue sendo palco de grandes espetáculos. Mas, entre os aplausos e cortinas fechadas, existe uma presença que jamais abandona seus corredores, a lenda da Moça do Espelho. E ela não está mais sozinha. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.